Noite. Olha só, que bom que você está aí. Deus abençoe sua vida. Quem está tendo uma semana boa, de esperança, uma semana de provisão de Deus, de ajuda de Deus? Que bom, você que está trazendo sua oferta, pode chegar ainda. Dá tempo de você fazer isso, igual a nossa irmã aqui. Muito bem. Começamos os nossos encontros de quarta-feira e serão momentos assim muito poderosos, serão momentos assim de impacto. Aliás, deixa eu falar, se você está em pé aí no fundo, agora somente o pessoal que está trabalhando, porque há lugar aqui ainda, né? Levante sua mão aí, você tem um assento aí perto de você, ó, tem gente aqui que dá para sentar, está vendo? Aqui na frente tem lugar, tem gente já sentado aqui à minha esquerda, no chão inclusive, então tem lugar para todo mundo aí, ainda dá, certo? Assente-se aí. Logicamente, algumas pessoas foram levar as crianças lá embaixo e já sobem, mas eu estava falando que nós esperamos momentos assim de impactos poderosos da parte de Deus sobre nós nesses dias. Quando nós começamos o junho e nós intensificamos essa ideia, daqui a pouquinho a gente vai falar com você de jejum em junho, não é? Um jejum de carne aí de pelo menos uns 7 dias, é isso que a gente vai fazer. Então, jejum mesmo, junho a gente intensifica, junho a gente vem para um pouco mais. Eu desafio você a ler mais Bíblia esses dias, desafio você a orar um pouco mais. Você não precisa ficar esperando eu desafiar você a jejuar, você já pode fazer isso um pouco mais. Eu, para falar a verdade, passamos os últimos 50 dias em jejum, esses dias comer 3 vezes ao dia, está sendo esquisito, porque a hora que eu fico olhando assim, nossa, por que comer, né? Aquele ritmo de jejuar foi ficando assim esquisito comer agora, 3 vezes ao dia. Mas estou comendo, vamos lá. Né? Pronto já para entrar no próximo jejum aí. Não é? Pronto. E não preciso ficar esperando o pastor da igreja me desafiar a jejuar, não. Eu sei que ele desafia mesmo, mas eu fico antecipando, você entendeu? Eu vou na minha toada. Então, intensificamos agora na viração é um encontro de oração. Olhe para mim, por favor, na viração do dia, quando aparece essa expressão na viração do dia, ela vai dizer que Adão estava fugindo de Deus. É a única vez que vai falar disso. E vai dizer que Adão estava fugindo de Deus. Primeira vez que eu me reuni com um grupo lá embaixo, na viração, eu falei, enquanto Adão fugiu de Deus. Esse povo todo está aqui procurando Deus. É isso que nós vamos fazer. Agora, sábado, às 18 horas, a gente começa, o sol vai estar se pondo, e o dia mudando, e a gente vai estar procurando o Senhor. Além disso, os preletores que virão, hoje não, mas os preletores que virão, não é gente de fora aí, de vida com Deus, gente para abençoar o nosso coração, e você não pode perder esses próximos dias. Nossos fins de semana também serão de muita vida de Deus, muita ministração de Deus, e você deve estar atento a tudo isso. Eu vou pedir para encostar isso, obrigado, por favor. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Marcos. Viesse para o capítulo de número 1. Abra a sua Bíblia, por favor, acesse aí o seu smartphone, ligue aí a sua Bíblia, não sei como é que você vai fazer, mas tenha o texto nas suas mãos, por favor. Olhe para o lado, às vezes a pessoa que está aqui está com alguma dificuldade de acessar ou de achar, e você, como um bom servo de Jesus, uma boa discípula do Cristo, vai servir nessa hora, nesse momento. Então, fazemos isso. Marcos, capítulo 1, eu quero ler com você o versículo 33, aliás, vamos ler a partir do 32, 33 e 34. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoninhados, e toda a cidade estava reunida à porta daquela casa. Então Jesus curou muitos doentes acometidos das mais diversas enfermidades e expulsou os demônios. Com relação aos demônios, não permitia que falassem,
porque eles bem sabiam quem ele era. Curve a sua cabeça um instante. Por favor, ore. Ore. Peça a Deus iluminação da sua mente acerca da sua palavra revelada. Né? Peça um aquecimento para o seu coração. Peça discernimento, peça capacidade para entender a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor enviou, essa porção do Senhor para nossas vidas hoje aqui. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor nessa hora. Ajuda-nos. Glorifica, Deus, o teu nome aqui. Espírito Santo, continua glorificando o nome de Jesus aqui. Oh Jesus, bendito é o Senhor. Nós adoramos o teu nome, a tua igreja aqui reunida te adora. Tua igreja te reverencia. Perdoa-nos se desviamos as nossas expectativas. O Senhor é a nossa expectativa, é aquilo que vem de ti, é aquilo que procede das tuas mãos. É a tua face, Senhor Deus, os teus pés que nos atraem. Nós vimos nos inclinar diante de ti para receber aquilo que vem dos céus para nós nesta hora. E agradecemos já por tua bondade em se revelar, em derramar sobre nós uma porção nova nesta noite. Te louvamos e agradecemos. Amém. Diga comigo, porque eles sabiam quem ele era. Revelar-se, apresentar-se, manifestar-se, expor-se, era o intento de Jesus. Ele veio para fazer isso. Ele veio para se mostrar. E nesse intento, né, de se revelar, ele mesmo falaria de si. Nessa proposta de se franquear às gentes, o Pai falaria sobre ele. Nessa ideia de se apresentar às pessoas, pessoas enviadas por ele o apresentariam, mas espíritos maus, que oprimiam as pessoas, que escravizavam as pessoas, que deformavam e deformam as pessoas, que ofendiam e ofendem as pessoas, não. Estes não estavam autorizados por ele a falarem acerca dele. Não, eles não faziam parte do ato revelatório. Não, eles não faziam parte da ideia divina de apresentar o Cristo. Portanto, o Cristo silenciava na autoridade que tinham, para que eles não esboçassem fala sobre ele. Mas quem de fato era o Cristo? Mateus vai dizer isso para nós, e Jesus chega lá na sua aldeia, na aldeia onde ele havia crescido, na aldeia de Nazaré, e as pessoas o olham e o percebem ali ensinando e pregando, e elas não conseguem crer nele. Aquelas pessoas olham para ele e dizem: esse aí é Jesus, é filho de José, o carpinteiro. A sua mãe está ali, é Maria. Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas estão no meio da gente. Nós conhecemos a família dele todinha, e ainda tem as irmãs dele que estão ali. Lucas vai falar sobre isso, Mateus fala sobre isso e apresenta o nome dos irmãos dele e os demais familiares da casa dele. E essas pessoas então não acreditam em Jesus e eles têm essa ideia sobre ele. Ele é um de nós. Só isso. No Evangelho de João, por várias vezes, Jesus vai ser chamado pelos líderes e pela multidão de um endemoniado. As pessoas vão olhar para ele e vão dizer: ele está perturbado, ele está fora de si, ele está dominado por outros espíritos. Eles vão dizer que Jesus faz os seus sinais e os seus milagres sob a autorização do próprio Beelzebu. Essa é uma das falas das pessoas acerca do Cristo. Jesus também era visto como um enganador. Ele é chamado de embusteiro. Ele é considerado um mestre, é assim que as pessoas vão vê-lo muitas vezes.
Em Cesareia de Filipe, as pessoas vão dizer que ele é João Batista, vão dizer que ele é Elias ou Jeremias, ou um outro qualquer dos profetas, como algumas pessoas creem ainda hoje, um simples profeta. Seus discípulos, num determinado momento, diante de uma manifestação do seu poder, vão fazer a seguinte pergunta: quem é este? Quem é este? Quando o anjo foi anunciar alguma coisa sobre este, lá no seu nascimento, o anjo se refere a ele dizendo: este ente santo. É assim que o anjo olha para Maria e diz: dentro de você tem um ser sagrado. Dentro de você tem uma pessoa santa, tem um indivíduo santo. E ele é gerado pelo Espírito, diz o anjo àquela menina. O anjo prossegue dizendo: ele será grande. O anjo diz assim: ele é o Filho do Deus Altíssimo. O anjo diz assim: ele será chamado Jesus, porque ele salvará as pessoas dos seus pecados. O anjo, olhando para aquela menina, diz assim: o seu reino será eterno e jamais, jamais, jamais terá fim. Assim que o anjo fala acerca desse, diante de quem os discípulos estão olhando e pensando: quem é este? Quando os anjos foram cantar acerca do seu nascimento, eles dizem: ele é o Salvador. Diga comigo: o Salvador. Os anjos vão dizer o seguinte: ele é o Cristo. Diga comigo: é o Cristo. Cristo grego, Messias hebraico, ele é o ungido, ele é o apontado, ele é o separado. Os anjos vão dizer mais uma coisa, vão dizer o seguinte: ele é Kyrios, ele é Senhor, ele é dono. Cerca de 30 anos depois, ele se apresenta nas regiões do Jordão, e um homem vestido de pele e comedor de gafanhoto e mel silvestre, um homem enviado como preparador do caminho do Senhor, que não sabia a quem iria batizar, mas tinha revelações e indicações acerca dele. Esse homem, quando olha para Jesus e vê Jesus chegando, ele diz assim acerca de Jesus: ele é tão grande. Diga comigo: tão grande. Diga assim: grande. Essa é a visão de João Batista sobre ele. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, que já existia antes de eu nascer. Essa é a fala de João Batista sobre Jesus. Leia lá, está lá. Ele é tão grande que ele já existia antes de eu nascer. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, que eu não sou digno de me encurvar e desamarrar as sandálias dele. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, que eu batizo as pessoas com água, mas ele tem o poder de batizar as pessoas com o Espírito Santo. Ele é tão grande, tão poderoso, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. Então naquela hora o céu se abre, e mais alguém fala. Agora o próprio Deus fala, ele diz assim: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, nele eu tenho muito prazer. No outro momento, essa mesma cena, ou uma cena parecida vai se dar, e a voz é essa: esse é o meu filho amado, vocês devem ouvi-lo. Vocês devem prestar atenção no que ele fala. Nesse momento aqui do batismo, então agora, depois que os céus se abrem, e é ouvida então essa voz poderosa, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Esse que os discípulos vão perguntar: quem é este? Esse que os demônios queriam apresentar, mas ele não queria a fala deles misturada à sua própria. E o Espírito então desce sobre ele, e a Bíblia vai dizer que ele é possuído pelo Espírito Santo. Que coisa poderosa!
Que coisa poderosa. Atos capítulo 10 vai dizer para nós que Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo. E ele andou por toda aquela região, fazendo bem e livrando os oprimidos do diabo. E acontece isso exatamente nesse momento. O Espírito o envolve de uma maneira tão poderosa. E o Espírito agora o conduz para o deserto, e ali depois de 40 dias sem comer, a Bíblia diz que ele tem fome. E agora o tentador vem para prová-lo. E louvado seja Deus. Ele começa o seu ministério envergonhando o tentador. Bendito seja o nome de Jesus. E depois desse embate ali naquele deserto, ele desce, ele volta para a habitação dos povos, e a Bíblia nos diz lá no capítulo 4 de Lucas que ele entra numa sinagoga. Um lugar de reunião dos judeus, onde eles aprendiam questões das leis civis, dos seus comportamentos, ensinamentos sobre Deus. E a palavra de Deus diz que ele entra ali naquele lugar, cheio do Espírito Santo. E é dado o rolo de Isaías para ele ler. E a Bíblia nos diz então que ele abre em Isaías e lê o seguinte texto: porque o Espírito do Senhor Deus me ungiu. Porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Me ungiu e me enviou para libertar todos os oprimidos do diabo e a proclamar o ano aceitável do Senhor. E o texto prossegue dizendo que depois que ele lê o texto, ele se assenta. Nessa hora todos os olhos estão fitos nele. E Lucas prossegue dizendo, ali pelo versículo 21, assim: quando Jesus se assentou, todas as pessoas olhavam para ele, e ele então lhes disse: hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabam de ouvir. Eu sou o cumprimento das profecias. Eu sou aquele que foi anunciado, dizia o Cristo diante dos seus ouvintes. Deste momento em diante, pelos próximos 3 anos, Jesus de Nazaré vai andar num raio de poucas dezenas de quilômetros, talvez no máximo 100 quilômetros de raio. E em cada lugar, esse Jesus vai se apresentar expulsando os espíritos maus. Oh, louvado seja Jesus Cristo. Um impacto de libertação desce dos céus à terra. E as pessoas agora começam a experimentar libertação espiritual. Os cativeiros vão sendo quebrados, porque Jesus Cristo vai andando pelas estradas empoeiradas da Judéia, da Galiléia, de Samaria, de Decápolis. Lá vai Jesus, o Cristo, expulsando os demônios. Louvado seja o nome dele para todos sempre. Ele agora vai andar por aquelas estradas empoeiradas e lidar com os pobres e com os oprimidos e com os enfermos e com os ricos e com os abastardos e com os cultos e com os indoutos. Lá vai Jesus Cristo denunciando o pecado das pessoas. É interessante Jesus. Ele denuncia o pecado das pessoas. Se você crê num Jesus que passa a mão sobre o pecado das pessoas, esse Jesus não é o Jesus que a Bíblia apresenta. Porque o Jesus que a Bíblia apresenta, ele denuncia o meu e o seu pecado. Ele não é conivente com o meu e com o seu pecado, com a minha e tua mentira, irritação, ira, essas coisas não faz parte dele. Se você ganha dinheiro de um jeito errado ou gasta do jeito que ele não concorda, não fique achando que ele acha você bom. Ele denuncia o pecado. Mas é tão maravilhoso Jesus, porque quando Jesus denuncia o pecado e os pecadores vêm arrependidos diante dele, ele perdoa os pecados. Ele perdoa os pecadores arrependidos, ele vai acolhendo essas pessoas aqui e ali,
porque os governos oprimiam as pessoas, a religião às vezes oprimia as pessoas, a ignorância oprimia as pessoas, Satanás oprimia as pessoas, mas o Cordeiro de Deus veio para libertar as pessoas. Lá vai Jesus Cristo pacificando os perturbados. Lá vai Jesus Cristo curando os enfermos. Acho maravilhoso. Alguns textos da Bíblia vão dizer para mim e para você, e principalmente o livro de Marcos, vai dizer que ele curou todos os enfermos. Diga comigo, todos os enfermos. Esse texto que nós lemos diz que ele curou muitos. Alguns outros textos vão dizer que absolutamente todos os enfermos foram curados. Acho que vale um glória a Deus aí onde você está. Esse Jesus Cristo vai andando então na unção do Espírito Santo e na autorização do Pai que lhe apresentara como seu Filho amado, e ele vai então cumprindo o seu ministério de libertação dos oprimidos do diabo e cura dos enfermos e perdoar dos pecados. Lá vai ele. É impressionante Jesus Cristo. Ele vai observar por uma revelação do Espírito Santo o que as pessoas iriam fazer. Agora, por uma manifestação do Espírito Santo, ele vai dizer o que as pessoas tinham feito. E agora, por manifestação do Espírito Santo, ele está dizendo o que elas estão pensando exatamente nesse momento. Lá vai Jesus Cristo ungido pelo Espírito Santo, manifestando o reino e a glória de Deus naqueles tempos. Ó Jesus poderoso! E agora o pão é trazido diante dele. E agora poucos pães alimentam milhares de pessoas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Alguns peixes são trazidos diante dele. E agora ele manipula a matéria de novo. E multidão de pessoas são alimentadas por poucos pães e poucos peixes. O reino de Deus tinha chegado. Jesus estava na terra, operando sinais e maravilhas para que o seu nome fosse glorificado. E daqui a pouco a água é trazida diante dele, e um vinho novo é servido ao povo. Louvado seja Jesus Cristo. Uma árvore toda frondosa, toda bonita, aparentando fruto. E ele vai procurar fruto nela, e ele não acha fruto nela. A palavra dele é direta: ninguém mais coma nada de você. No outro dia a árvore está absolutamente seca. Oh, louvado seja Jesus Cristo. É muito poder. É muita autoridade. Os discípulos agora estão dentro de um barco, apavorados por causa da tempestade, e o Cristo anda do lado de fora do barco, sobre as águas, no meio da tempestade que assolava e atemorizava os seus discípulos. Marcha o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sem qualquer tipo de empecilho para si. Lá vai Jesus Cristo, ungido pelo Espírito Santo. Ele vai dizer de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Se alguém andar comigo, se alguém andar atrás de mim, se alguém andar nos meus ensinamentos, se alguém andar da forma que eu prescrevo, não vai andar em trevas, vai andar em luz. Ele vai dizer de si mesmo: eu sou o pão da vida. Se você está faminta, se você está sedento, faminto, eu tenho alimento para a sua alma. Dinheiro não vai te satisfazer. Uma dose a mais de poder não vai te satisfazer. Um ato sexual a mais não vai satisfazer você. Um título a mais não vai satisfazer você. Seus amigos, seus filhos, sua família, nada tem o poder de satisfazer você. Eu sou o pão da vida, diz Jesus Cristo de si mesmo. Ele olha para as pessoas e diz o seguinte: eu sou a verdade. Deixa eu fazer um parênteses. Hoje em dia, as pessoas estão sendo treinadas, e a mente das pessoas iludida a terem as suas próprias verdades. Nós vivemos na tal da sociedade líquida, onde tudo está sendo relativizado ao extremo. Hoje, se você quiser dizer que você é uma árvore, ok, a gente tem que aceitar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus diz algo poderoso. Ele diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade liberta você. Se você precisa de alguma coisa, é da verdade. E Jesus diz de si mesmo, ele diz assim: eu sou a verdade.
Eu chamo você nessa noite a ir mais perto de Jesus, porque Ele é a verdade. Eu chamo você a se aproximar um pouco mais de Jesus, trazer as suas ideias sobre tudo na vida para perto de Jesus, porque seguramente Ele é a verdade. Ele se apresenta assim: eu sou a verdade. Jesus vai olhar para as pessoas e vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor. É impressionante. Ele olha as multidões e diz assim acerca das multidões. Aliás, o escritor diz acerca dele olhando as multidões. Ele via as multidões como ovelhas que não têm pastor. As pessoas estão correndo para lá e para cá. E talvez você esteja aqui hoje como alguém que não tem pastor, correndo para lá e para cá, andando com as suas ideias, com seus pensamentos, um relacionamento em cima do outro, uma dívida em cima da outra, sabe, as coisas em cima da outra, uma amargura, um ressentimento. Jesus está dizendo assim para você: eu sou o bom pastor. Às vezes o que você mais precisa não é de um outro emprego, você precisa de um bom pastor. Às vezes o que você está precisando não é de um outro relacionamento, não. Já teve vários. O que você está precisando é se aquietar debaixo do bom pastor. Jesus diz de si mesmo: eu sou o bom pastor. Ele vai andando por aquelas estradas e entrando por aquelas vilas e naquelas casas e comendo com as pessoas de alta classe ou das baixas classes. Jesus nunca fez opção pelos pobres, Jesus optou pelos pecadores, ele está envolvido com todos eles. E ele entra pelas casas e diz assim: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele não diz assim: eu sou um dos caminhos. Ele não diz assim: eu sou uma opção a mais para você escolher. Ele diz o seguinte: se você quer vir ao Pai, você tem que vir por mim. Eu sou o caminho. Ninguém, por mais justo, por mais honesto, por mais bonzinho, por mais cumpridor dos deveres, por pai ou mãe mais exemplar, vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, por mais religioso que seja, a não ser que venha por mim. É o que Jesus disse: eu sou o caminho. Talvez você esteja aqui hoje meio perdida, e Jesus está dizendo e se apresentando como se apresentou há 2000 anos atrás. Ele diz assim: eu sou o caminho. É maravilhoso Jesus. Ele diz assim: eu sou a vida. Eu sou a vida. Que bênção. Eu sou a vida eterna. Hoje participei de um sepultamento. E que coisa poderosa. Ouvir Jesus dizer que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, Jesus poderoso. Oh, Jesus poderoso. Ele vai olhar para as pessoas, e elas, muitas delas com aquela sede revolucionária daquela época, muitas delas preocupadas com os filhos e como seria o amanhã. Irmãos, por favor, pare para pensar um minuto. Naquela época, se o governador resolvesse matar todos os filhos, com menos de 2 anos para baixo, ele faria isso. Era assim que as pessoas viviam naquela época. Então, transporte-se um pouco para a mente oprimida daquela realidade em muitos momentos, que aquele povo vivia. E agora Jesus olha para eles e diz o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não está pregando a paz mundial. Ele não está pregando a reconciliação entre os povos. Ele está anunciando que Deus havia descido para matar a sede de homens e mulheres que quisessem beber da água da vida. Em meio de suas crises, em meio de seus problemas, em meio das suas lutas, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você lá em João capítulo 7, que no último dia da festa, Jesus levanta a voz no meio daquela multidão toda e diz: se alguém tem sede, venha a mim, porque eu tenho água para dar. Em cada uma de suas ações e palavras, Jesus golpeava o reino das trevas. Em cada uma de suas ações e palavras, a fala dele era essa: o reino de Deus chegou, arrependei-vos,
Essa era a mensagem do Cordeiro de Deus. Lá vai ele andando por aquelas ruas e vielas e estradas e aldeias, e ele está então golpeando os seus adversários, e eles estão tendo que afastarem e retrocederem, porque a sua luz era uma luz irresistível. Lá vai Jesus Cristo esparramando a glória do reino de Deus. Em cada uma de suas palavras e ações, as cadeias se partiam. Em cada uma de suas palavras e ações, as trevas que oprimiam os povos eram dissipadas. Verdadeiramente a luz do mundo havia chegado e a verdade dos céus era trazida para a terra. Quando nós olhamos Jesus, a gente vai ver as multidões sendo atraídas para uma realidade nova. Uma realidade de liberdade. Uma realidade de poder espiritual. Uma realidade de vida com Deus. É isso que Jesus está fazendo. Ele está anunciando que novos tempos haviam chegado. Ele está anunciando que as pessoas poderiam viver de outra maneira. Lá vai Jesus Cristo. Em cada uma de suas palavras e ações, ele provava que era filho do Deus bendito, filho do Deus vivo. Em Lucas 22, versículo 70, ele está preso diante dos seus adversários. É impressionante que diante dos seus adversários, e amarrado e vendido e traído diante dos seus adversários, ele não está no momento da sua derrota, ele está na antessala da maior vitória que o mundo já viu ser tragada. E agora ali diante dos seus acusadores, os líderes religiosos fazem a seguinte pergunta a ele: diga-nos, você é o Cristo, Filho do Deus bendito? É essa a pergunta. E a resposta do manietado, a resposta do injuriado, a resposta do traído, a resposta do bofeteado, a resposta dele é essa. É exatamente isso. Diante dos seus acusadores, ele levanta a voz e o leão ruge. Eu sou Cristo, Filho do Deus bendito. É isso que eles ouvem dele naquela hora. A reação deles é tão cega, que eles rasgam as próprias vestes e dizem: blasfêmia. Do que mais nós precisamos agora para crucificar esse homem? E ele é então tirado daquela sala, e a partir daquele momento, ele enfrenta a cruz. Às 9 horas da manhã, depois de ser torturado e espancado já uma noite inteira, a cruz é colocada no chão e ele é deitado em cima dela, e agora seus punhos são transpassados, e seus pés são feridos. E agora, quando aquele objeto de tortura é erguido e colocado no buraco, quando o baque do encaixe na terra se dá, os ossos e tendões e músculos são testados ao extremo, e possivelmente um gemido profundo de dor é ouvido na manhã daquela sexta-feira, no alto daquela colina. E a partir dali, alguns brados vão ser dados. E ali, louvado seja Deus, o Filho do Deus Altíssimo dava a sua vida. E ele diz isso de uma maneira muito clara: ninguém toma a minha vida, voluntariamente eu a entrego aqui agora. Olhe para ele, ele se faz, louvado seja o nome de Jesus, ele se faz oferta pelo pecado. Oh, louvado seja Jesus. A ira de Deus agora é desviada de você. A ira de Deus agora é desviada de mim. A ira de Deus é desviada desse ajuntamento. E ela é depositada total e absolutamente sobre o justo.
Um dos brados é: meu Pai, porque eu não percebo mais a tua presença. Lá vai o Filho de Deus. Fala mais poderosa da cruz: está feito. Está consumado. Está acabado. Ali naquele momento, ele cumpre a profecia feita no Éden, quando Deus olha nos olhos aquele casal de perdido. Ele diz assim: da semente da mulher vai nascer um. Oh, louvado seja! E esse um vai esmagar a cabeça da serpente. Está feito. A terra treme. Os mortos justos se levantam, são vistos andando por aquela região toda. O véu se rasga, porque o Pai aceita a oferta. 3 dias depois, aquele de quem os demônios queriam falar, se apresenta diante dos seus amigos e diz a eles o seguinte: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Oh, bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus. Toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Levantem-se e vão fazer discípulos. Este é o Cristo. Este é Jesus, o nosso Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nossas palavras não são suficientes para descrevê-lo. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele está traduzindo tudo isso no coração dos filhos e filhas deles. Há um ardor sagrado no coração de alguns, por causa de uma preocupação santa em iluminar a nossa mente e o nosso coração, porque as nossas palavras não são suficientes para descrevê-lo. As nossas mentes não têm condições de captá-lo. Quando a palavra fala dele, fala que ele é insondável. Quando a palavra o apresenta, diz que ele é maravilhoso. Diga aí onde você está: maravilhoso, maravilhoso. Quando a palavra fala dele, diz que ele é o Pai da eternidade. Nossa mente não consegue compreender. Ele é mais belo do que você pode imaginar. Ele é mais amoroso do que você pode desejar. Ele é mais verdadeiro, mais honesto naquilo que fala, do que eu e você podemos compreender. Ele é mais real do que essa cadeira que sustenta o seu peso aí onde você está assentado. Ele é mais acolhedor do que a pessoa mais gentil que você já trombou na vida. Ele é mais poderoso do que você imagina. Eu queria chamar você para você ficar em pé aí onde você está um instante. Eu queria que você curvasse a sua cabeça um instante aí onde você está. Curve a sua cabeça, evite movimentar, a menos que seja muito, muito necessário. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos um instante. Nessa noite aqui nesse lugar, nós estamos reunidos na autorização dEle. É na autorização dEle que nós estamos aqui. Nessa noite aqui, nesse lugar, nós estamos reunidos em nome dEle. Sim, é possível que você esteja um pouco cansada, é possível que você esteja um pouco com sono, é possível que você esteja preocupado com algumas mensagens aí do seu celular, ou alguma coisa que você tenha que fazer. É possível que você esteja querendo sentir alguma coisa, essas coisas todas que a gente faz em cultos como esse. Mas eu queria dizer uma coisa para você nessa noite.
Esse Cristo que nós falamos dele aqui, ele disse que estaria no meio daqueles que se reunissem em seu nome. Então, talvez você não tenha percebido. E tudo bem se você não percebeu. Mas ele anda aqui no nosso meio. Ele está mais perto do que você imagina. Eu vou deixar você com ele um pouquinho aí onde você está. Eu vou desafiar você a falar algumas coisas com ele aí onde você está. Eu vejo algumas pessoas já com as mãos erguidas. Eu vejo algumas pessoas já inclinadas com a fronte. Eu vou deixar você por alguns minutos, eu vou deixar você aí com esse ser sagrado. Com esse ente sagrado. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui, há um poder nesse lugar, há uma autorização aqui nesse lugar, há uma liberação aqui nesse lugar. Esse poder não é a força de uma ideia, esse poder é pessoal, esse poder presente aqui nesse lugar é o Filho do Deus bendito, Filho do Deus bendito, Filho do Deus bendito. Eu desafio você a não se incomodar muito com o tempo e aproveitar o tempo nessa hora. Saúde Jesus aí onde você está com as suas palavras. O seu coração, você deveria abrir a sua alma diante dele nessa hora. Ele passeia aqui no nosso meio, irmãos, há uma autorização de Deus para esse lugar aqui, nessa noite, nessa hora, nesse lugar, nesse tempo. Oh, Jesus. Aí na galeria, você pode ir. Jesus. Seja livre aí onde você está, seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre aí onde você está. Livre, livre, livre. Oh, bendito, bendito. Saúde, Jesus, aí onde você está. Você saiu lá da sua casa. Essa reunião não tem a ver com o que você gostaria que acontecesse, nem com as suas próprias expectativas. Esta reunião tem a ver com a glorificação do Filho do Deus bendito. Pai, você pode fazer um pouco melhor do que isso. Você pode vencer a sua timidez agora. Ou quando aquela multidão estava bradando, bendito é o nome daquele que vem em nome do Senhor. Algumas pessoas se incomodaram com o grito das pessoas. A fala de Jesus foi a seguinte: se esses se calarem, as próprias pedras vão clamar. Então que as cadeiras não clamem em seu lugar aí onde você está. Que os assentos aqui não falem no teu lugar aí onde você está. Porque você pode abrir os seus lábios e dizer alguma coisa acerca de Jesus Cristo. Eu desafio você a fazer isso. Essa hora é uma hora para nós fazermos isso aqui nesse lugar. Nós erguemos a voz, nós erguemos as mãos, nós bendizemos Jesus. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Era basicana, tocante minha seba labachandaragacera labacai.
Vamos, irmãos, Ele está em casa. Ele está em casa. Pode adorá-lo aí do jeito que você quiser. Irmãos, Ele está em casa. Essa hora é uma hora de libertação para a sua vida, de toque, de consolo, de ministração. Adore o Senhor aí onde você está. Há um fluir de Deus aqui no nosso meio. É uma presença poderosa aqui no nosso meio. Que coisa boa. Oh, contalabacira, retanase, balabasha, lagacira. Oh glória, oh santo, oh santo, 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 santo é o Senhor. Oh digno de adoração, digno de louvor. Oh digno de adoração, oh digno de adoração, oh digno de adoração e de louvor. Oh sim, Ele está aqui no nosso meio. Sim, aquela cruz, irmãos, foi erigida para que você tivesse o direito de entrar na presença dEle com ações de graças. Aquela cruz foi levantada naquele lugar e a sua carne foi moída ali, para que você tivesse o direito à sua presença, o direito de adorá-lo e reverenciá-lo aí onde você está. Então aproveite essa oportunidade boa, boa, boa. Oh aleluia, oh aleluia. Tenha pressa não, irmão, tenha pressa não, um pouquinho mais aí. Oh glória, oh glória, oh glória, oh santo, digno de receber a honra, a glória, digno de receber o louvor, a soberania, a sabedoria, os reinos da terra. Oh Espírito Santo, oh demasendega sebasicataias tecalanana secalaba. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória, glória, glória. Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo. É sim, Pai, é sim, meu Pai, sim, meu Pai, tempo de renovo, sim, meu Pai, sim, meu Pai. Oh, sim. Isso. Muito bem, nós vamos orar um pouquinho por alguns minutos. Nós vamos terminar esse tempo orando. Simples. Jesus nos disse que, assim, em meu nome, Ele falou assim, em meu nome, diga comigo, no nome de Jesus. Como nós já cantamos aqui, Ele disse, em meu nome, vocês falarão novas línguas. Em meu nome, vocês curarão os enfermos. Em meu nome, vocês vão expulsar os demônios. Realidades vão ser mudadas em meu nome. Eu gostaria que nessa hora nós usássemos a autoridade do nome de Jesus. Não é a tua autoridade, é a autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu chamo você para nessa hora nós orarmos. Um homem pode procurar um outro homem, uma mulher, uma outra mulher. Aí do seu lado tem alguém
Talvez a gente poderia dar as mãos, se fosse bem assim, ou então você só ficar perto da pessoa, uma mulher com uma mulher, um homem com um homem. E daí nós orássemos agora, e você vai ter um tempo de oração juntamente com essa pessoa, você vai abençoar a casa dela. Talvez você precise perguntar antes de orar, talvez seja bom você falar, por o que eu oraria em teu favor? E daí você ora na autoridade do nome de Jesus. Irmãos, há uma ação poderosa aqui hoje, há um quê do Senhor, com esse momento. Nós vamos aproveitar esse tempo aqui. E aí você levanta a sua voz aí, porque milagres estão acontecendo aqui nesse lugar. O mesmo Jesus que libertava lá está libertando aqui agora. O mesmo Jesus que quebrava as cadeias lá está quebrando cadeias aqui agora. O mesmo Jesus que expulsava demônios lá está expulsando e bloqueando espíritos imundos aqui agora. Nós vamos continuar buscando a face dele e experimentando o mover dele aqui no nosso meio. Com aquilo que o Senhor quer ativar, tem a ver, Deus, com aquilo que o Senhor quer operar, tem a ver, Deus, com aquilo que o Senhor quer ministrar. Oh Deus, tem a ver com o Senhor. Pensado
Prossiga mais um pouquinho só. É assim, Jesus. Prossiga aí mais um pouco. Rega os olhos, o rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Erga os olhos, o rei chegou.
com teu poder, com teu poder. E céu, o nome de Jesus, o nome de Jesus é seu poder, com teu poder. Levante a sua mão aí no seu lugar nessa noite. Vamos, levante a sua mão no seu lugar nessa noite aí. Cristo é o Senhor, o invencível. Diga isso aí. Reinando está, montes se prostram pra adorar. Não há um nome igual, não há um nome, não há um nome igual, 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 Jesus. Você que ora em línguas aí, ora em línguas nessa hora, meu irmão. Deixa o Espírito Santo encher você nesse lugar aí. Deixa a presença do Todo-Poderoso tocar você nessa noite. Vamos, Sião! Vamos, Sião! Aleluia! Vamos, Sião! Vamos conquistar aquilo que é nosso por herança. É nosso por herança. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Com teu poder, cadeias e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Ei! Com teu poder, cadeias. Teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, Levanta a sua mão aí no seu lugar, irmão. terra, Levanta a sua mão aí, meu irmão. aleluia. É nessa hora que Jesus pega você aí. Se renda ao Senhor nessa noite. Nome de Jesus. Levante as suas mãos. Com teu poder. Oh, aleluia. Libera o seu povo, Deus. Liberta o seu povo, Deus. Deixe os seus filhos tomarem posse da herança do Senhor. Seu nome é santo, Deixe o seu povo Seu nome andar é santo. com os olhos fixos no Senhor. Santo, santo. Deixe os corações transbordarem. Poder. Deixe o rio de Deus fluir, meu irmão.
reinando. Diga isso aí no seu lugar, nessa noite aí. Montes se prostram. Não há um nome igual. Não há um nome igual. Não há um nome igual. Jesus. Oh, bendita esperança. Levante as suas mãos um instante, irmão. Fale com Jesus: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor responde os seus filhos e filhas. Responde os seus filhos e filhas nessa noite aqui, Senhor. Há tantos pedidos, há tantos clamores, há tantas necessidades, há dores, há lutas, há dificuldades. Que nessa noite aqui o Senhor responda a cada um dos seus filhos. Que aqueles que entraram por aquelas portas não saiam daqui sem uma resposta do Senhor. Que o Senhor os encontre, que o Senhor fale com eles. Que o Senhor use pessoas, situações, mas que eles ouçam a voz do Senhor. E que eles escutem a voz poderosa de Jesus. Aquele que tem autoridade para falar e aquele que tem poder para libertar, o nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite aqui, oramos por esse primeiro dia, oramos, Senhor, pelo que irá vir, mas oramos, Deus, para que o Senhor encha as nossas vidas cada dia mais da sua presença. Senhor, nós precisamos da sua presença, nós precisamos de autoridade do Senhor. Nós precisamos de unção do Senhor. A sua palavra diz que a unção, ela despedaça o jugo, ela quebra o grilhão, a cadeia. E o que nós mais precisamos é de autoridade e unção do Senhor. Enche cada filho e filha aqui de unção do Senhor. Deixa a gente viver uma novidade de vida. Não deixa a gente viver do mesmo jeito, da mesma forma. Não deixa a gente viver dia após dia da mesma maneira, culto após culto do mesmo jeito. Incomoda-nos, Deus. Incomoda-nos nesses dias. Que a gente perceba a sua orientação, a sua direção, o seu cuidado. Abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, que não permitem que a gente veja as coisas do Senhor. Deixa a gente ver as coisas do Senhor. Nós oramos nessa noite aqui, Pai, no nome de Jesus. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí. Talvez enxuga a lágrima dela aí. Dá um abraço, sei lá. E eu só queria dizer duas coisas para vocês, nós já vamos encerrar. Aguenta um segundinho aí. Fala para a pessoa que está do lado, ó, o junho intenso começou. Diz aí, o junho intenso começou. Eu queria desafiar você. Sábado nós vamos estar num campo de futebol, sem iluminação no campo do futebol. Vai ter só a luz de Deus brilhando naquele lugar lá. E você vai ver escurecer. E vai ver clarear também, se Deus permitir. Uma presença do Senhor sobre nós lá. Domingo nós temos nosso culto matutino, noturno. Eu queria desafiar você, irmão. Se envolva. Se envolva. Tem um monte de coisa acontecendo. Não fica, como eu digo, brisando. Não fica brisando, não. Chega junto. Vamos seguir o caminho que o Senhor está nos direcionando. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor encha a sua vida de esperança, de expectativa. E que esses dias e até quarta-feira que vem, você continue ouvindo a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Como diz o nosso pastor, não saia correndo sem dar bons abraços aí. Tira a selfie com a célula. Vai sair para comer porque amanhã é feriado. Aleluia. Irmãos, se você colocou o seu carro no estacionamento errado lá, claro, estava cheio, né?
Tem gente que precisou sair correndo lá, você tem que tirar rápido. Então você não vai dar abraços fortes, você vai sair rápido. Tira e volta aqui para dar abraço. Irmãos, tá bom? Tem que tirar lá que tem gente precisando sair, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. E na viração precisa levar banquinho, tá bom? Banquinho, água. Deus abençoe E ao grandemente. partir o pão, Dá bons abraços os aí. nossos olhos se abrem, reconhecemos